Vocês que estão aí na sua casa, nós estamos aqui reunidos junto com vocês como a Igreja de Cristo. O tema da nossa mensagem é a ousadia da graça. O texto está em Atos, capítulo de número 28. Eu vou ler do versículo 8 ao versículo de número 14. Olha lá o que diz Lucas. Vamos lá? Atos, capítulo de número 21, versículo de número 8, eu vou ler até o versículo de número 14. No dia seguinte, disse Lucas, relatando esse texto, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. 9, tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. 10, demorando-nos ali algum dia, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. 11, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão na mão dos gentios. 12, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. 13, então ele respondeu, Paulo respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. 14, como porém não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, se é que isto é possível, porque acima de ti só existe uma coisa, que é a tua coroa de glória. Esta coroa que nós coroamos aqui e aí pelo YouTube, a Igreja de Cristo que se reúne sob a tutela do cabeça que é Cristo. Em ti estamos firmados, corroborados, arraigados, aperfeiçoados e declaramos que já somos a geração eleita. Por isso recebemos, cremos e tomamos posse que esta seja uma reunião da ousadia da graça de Deus. E eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aí reunido digam amém. Amém. Eu estava esta manhã meditando, na verdade, nesse texto. Não tinha preparado um estudo e eu achei interessante esta passagem. Esta é uma passagem um pouco conflituosa, uma passagem que eu ainda vou uma hora trazer um esclarecimento, porque note bem o que Lucas relatou aqui, que aqui havia um profeta Ágabo. Por que conflituosa? Porque a lei e o profeta não durou até João? Como é que surge um profeta pós-cruz? Porque essas características de profeta como vidência, porque no antigo pacto o profeta era um vidente, e não era para todos, era alguém selecionado, escolhido por Deus. Neste pacto, todos podemos profetizar, porque é um dom do Espírito Santo. Neste pacto não existe profeta como vidência, sabe? Adivinhar o que vai acontecer no futuro. Neste pacto, profeta é quem prega o evangelho. Profetizar é pregar a palavra de Deus. Quando eu digo que em todas as coisas você é mais do que vencedor, eu estou profetizando na tua vida o que diz o evangelho do Cristo ressuscitado. Então é uma passagem conflituosa, que nós vamos falar disso num breve momento oportuno. Nesses dias, eu não trago
uma palavra de revelação. Eu não trago estudos doutrinários, porque o momento em que estamos passando atualmente é um momento que a palavra deve ser encorajadora, uma palavra que promova a sua fé, que te faça acreditar que os noticiários aí fora, embora reais, não podem deixar você naufragar na fé. E ao meditar nesse texto, eu encontrei um encorajamento para a minha vida e para a sua vida. Vamos reler o texto. É um pouco extenso, mas vale a pena. Disse o relato de Lucas. Lucas está escrevendo Atos. Nós já explicamos que não há revelação no livro de Atos. Atos foi escrito por Lucas a Teófilo. Ele está relatando. Tenho dito também que muitos dos acontecimentos aqui, Lucas não estava presente. Eu disse aqui em off para os irmãos. Ora, quando Pedro estava lá na prisão, Lucas não foi preso também. Então é um relato histórico. Ele está contando aquilo que ele ouviu, não presenciou. Não é como as epístolas de Paulo, que é uma revelação. Ele viu, ele ouviu. Entende-se assim? Então Atos é um relato de Lucas. Atos dos apóstolos. Atos dos apóstolos da circuncisão, da igreja primitiva. Atos de Paulo quando se converteu na sua caminhada com Barnabé. E Atos também de Paulo no seu ministério pessoal, quando viaja com Silas e os demais irmãos. Só que os atos dos apóstolos não pararam por aí. Apóstolo não é um homem extraordinário com uma unção. Apóstolo do grego quer dizer enviado. Você é um apóstolo no seu trabalho. Você é um apóstolo na sua faculdade. Você é um apóstolo, alguém enviado para conduzir alguém sobre as verdades do Evangelho. Então vamos ler. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Então Lucas está dizendo que foi também. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. 9. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Olha, nas igrejas diz que a mulher não pode pregar, falar. Você vê que desde a era primitiva, as donzelas, as mulheres profetizavam. Então aquele assunto de Paulo era um contexto dentro da igreja de Corinto. Já falamos sobre isso e vamos tornar a falar de novo. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta Ágabo. Desceu da onde? Da Judéia. Então, nós não vamos nos ater aqui, porque é um assunto conflituoso e dá base para os legalistas sair por aí profetizando, porque se não há profeta, como é que Ágabo? É que Ágabo vinha da transição antes da cruz para depois da cruz. É um assunto conflituoso que vamos falar mais para frente, tá bom? Ágabo não nasceu depois da cruz. Depois ele diz no versículo 11: e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, olha o profeta, ligando com ele os próprios pés, irmão, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão na mão dos gentios. Então Ágabo disse que o dono daquele cinto seria preso lá em Jerusalém. E mais, o dono daquele cinto seria entregue aos gentios. E o dono daquele cinto era Paulo. E a pergunta que eu me fiz: será que eu, que coloco a cara a tapa no YouTube, e que digo para o meu vizinho que eu sou cristão, e que digo no meu trabalho e defendo as teses do Evangelho, teria esta coragem e esta ousadia de enfrentar o perigo? Porque todos querem uma profecia de bênção. Todos querem, e os nossos irmãos legalistas amam profecias de bênção, mas ninguém quer uma palavra dizendo que o perigo é eminente, que vai acontecer.
Então, disse o versículo de número 12: quando ouvimos estas palavras, quando os irmãos ali ouviram esta palavra, tantos nós como daqueles lugares, rogamos a Paulo que não fosse para Jerusalém. Quando o profeta disse, o dono deste cinto vai ser preso, vai ser entregue aos gentios, todas as pessoas que estavam ali, que viram que o cinto pertencia a Paulo, disseram, não, Paulo, não vai para Jerusalém, você vai ser preso. Vamos supor que Paulo ouvisse esses irmãos, estaria lá até hoje. Eu vou lhe ser sincero, é no meio da adversidade que você descobre quem serve, quem não serve, quem é e quem não é, quem está no espírito e quem está na carne. É no meio das turbulências que você descobre aonde está a confiança em Deus. Porque aqui, tanto nós como os daquele lugar, não havia ninguém para falar, Deus está no controle. Há sempre palavras de desânimo, cuidado, não vai dar certo, Deus pode falhar, não é bem assim, afinal de contas, se Jesus fosse tudo isso, não matariam ele, é porque Caifás, é porque Barrabás, meu amado. E começaram o pânico, porque você vê, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo, disseram, não vai não, rapaz, vão te prender, cara, você está maluco, não vai a Jerusalém não, os gentios, não faça isso, não faça aquilo. E o tema desta palavra, desta mensagem, é a ousadia da graça, porque olha o que esse homem disse, meu amado. Vamos ler, versículo 13. 13, temos o 13? Então ele respondeu, Paulo respondeu, todos falando, você não vai, fica aqui. Então Paulo respondeu, que fazeis chorando? Olha, alguns já estavam até chorando. Você está maluco, Paulo, não vai, você vai morrer. Paulo disse, o que vocês estão fazendo chorando e quebrantando o meu coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu acho que Paulo queria perguntar, ou Lucas não ouviu, que tipo de crentes são vocês? Vocês passaram a vida inteira dizendo que Deus está no controle? Vocês passaram a vida inteira dizendo que se vocês andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com vocês? Um profeta diz que eu vou em Jerusalém, vou ser preso. Vocês estão chorando, quebrantando o meu coração, me desestimulando da missão que Deus me deu? O que é isso? Onde está o Deus de vocês? Aonde está a ousadia de vocês? Que Deus é esse que vocês servem? Vê que a perplexidade diante da adversidade. Eu vou repetir esta palavra. Eu achei esse homem de uma ousadia fora do normal. Nós precisamos de homens como Paulo no dia de hoje. Nós precisamos, como Paulo, que chegue para alguém que está desempregado e diga, não desanimas, a porta vai se abrir. Nós precisamos de alguém que o médico disse é câncer, e a pessoa diga, não, eu creio no Deus que vivifica os mortos. Nós precisamos de alguém que no meio do caos instaurado, a pessoa diga, não temas, Deus está no controle da tua vida e de qualquer situação. Ele é maior do que tudo. Nós precisamos de gente assim. Nós não precisamos de pessoas do nosso lado para dizer cuidado, como se Deus... se Deus falou, se foi o profeta, disse que foi o Espírito Santo.
acho que o entendimento de Paulo foi o seguinte: assim diz o Espírito Santo, o dono deste cinto vai ser preso em Jerusalém. Meu amado, quem pode impedir o agir de Deus? Aqueles homens tentando tirar Paulo do foco? Meu amado, o que Deus determinou para esta nação, vai acontecer, os poderosos querendo ou não. Ninguém pode evitar o inevitável. O que Deus determinou vai acontecer. Eu contei aqui domingo passado, né? O homem mandou o outro ir à feira e chegou lá na feira lá, e ele disse: eu voltei aqui porque quando eu cheguei lá na feira eu vi a morte. O patrão dele: pô, mas eu vou ficar sem as minhas coisas? E o patrão dele chegou, voltou à feira, quando chegou lá na feira perguntou à morte: ô morte, que negócio é esse? Mandei meu empregado vir aqui e você foi para cima dele? A morte falou: eu vim aqui para levar aquele camarada lá. Eu tenho um encontro com ele, mas não é aqui não, é lá em Bagdá. Foi justamente para onde ele fugiu. Não se pode evitar o inevitável, meu amado. Todos os dias da tua vida foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda. Deus é que diz: até aqui tu virás e não passará. Se Deus falar que tu vai morrer com 200 anos, é com 200 anos e ninguém pode impedir, porque Ele que é o dono da tua vida. Mas o senhor acredita demais. Eu vou acreditar em quem então? Eu só acredito em Deus, eu sou cristão. Mas o senhor não tem medo de pegar uma ziquezira? Isso é o quê? Ziquezira é falta de banho? Acho que eu devo estar. Meu amado, eu tenho medo de tudo, mas não tenho medo de nada. Eu tenho medo de ficar doente? Tenho. Não quero ficar doente? Não quero. Mas se Deus permitir, sairei dela, porque Deus é maior do que tudo. Agora, o cara está ali, cristão, trazendo uma palavra para o pessoal ali de arrepiar. Passou num lugar, levou uma palavra onde Deus abriu o coração de Lídia. Passou em um outro homem, um coxo, de nascença, vocês conhecem a história. Liberou uma palavra de autoridade a ponto dos homens chamar o cara de Mercúrio, o outro de Júpiter. Está ali no meio daquelas pessoas ali, as pessoas, em vez de encorajada a acreditar no mover de Deus, olharam para o cara e diz: não vai não, e começaram a chorar, a entristecer. Paulo disse: o que vocês estão fazendo? Vocês estão quebrantando o meu coração. Vocês estão me fazendo tirar o foco. Eu estou com os olhos em Cristo, o autor e o consumador da fé. Vocês estão me voltando para emoções, para a carne. Vocês estão colocando os meus olhos na natureza humana, quando eles estão no invisível. Pois eu estou pronto. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa com maior convicção. Eu estou pronto. Nada me abala, nenhuma notícia me abala, nenhuma. Eu estou prontinho. Eu estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la. Ninguém poderá impedir. Gritou Jó depois de uma experiência sobrenatural: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Então o senhor é um super-homem? Não. Sou vaso de barro igual a qualquer um. Poderia até aceitar se você falar que eu tenho uma super fé. Talvez eu até aceite isso, porque eu não acredito que Deus esteja na altura do campeonato brincando com as minhas emoções. Quem pensou isso foram os covardes que saíram lá no antigo pacto, que saíram do Egito. Os covardes pensam assim.
Eu sou valente de Deus. Paulo chamou Timóteo e os que estavam lá de soldados de Cristo para combater o bom combate da fé. Não é para ficar olhando para as situações e agora? Ai meu Deus, não é para isso. Tu te lembras o que aconteceu quando ele tirou o povo lá do Egito? Começaram a murmurar. Moisés disse: o que, Senhor? Diga ao povo que marche, porque vocês clamam a mim. Foi o que Deus disse para o povo lá. Por que vocês estão clamando? Por que vocês estão murmurando? Por que vocês estão aí desesperados? Porque na frente deles havia o mar vermelho, atrás vinha Faraó, e eles começaram a clamar. Deus disse a Moisés: por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche, para frente, olhando para o alto, para avante, olhando para mim. Eu quero olhos fixos em mim, eu não posso falhar com vocês. É tempo de fé, meu irmão. É tempo de convicções fortes. É tempo de acreditar em Deus. É tempo de ver os grandes homens, não só daqui, mas os grandes homens que você conhece com bom testemunho de fé. Há na história, eu não vou me ater muito, há na história um homem chamado Policarpo. E a crença de Roma, os imperadores da época disseram: Policarpo, nega a Cristo e abrace a crença de Roma papal. Policarpo, eu tenho 80 e poucos anos, ele nunca falhou comigo. Por que eu o negaria? Tu não sabes quem eu sou, imperador? Eu sou cristão. E o imperador disse: Policarpo, tu não sabes quem eu sou? Eu vou te queimar vivo, Policarpo. Eu vou te atirar às cinzas. Nega a Cristo e aceite a crença de Roma papal. Policarpo foi queimado vivo. E diz alguns relatos da história que eles jogavam as cinzas para o alto e dizendo: escapa agora, protestante. Policarpo morreu queimado. Mas Deus sabe aonde está o espírito de Policarpo. Podem até sucumbir à minha carne, eu posso até morrer tombado, mas o espírito que está em mim é um espírito de valente, é um predestinado, é um escolhido de Deus, para a trombeta de Deus nessa geração, para dizer aos fracos: sejam fortes, para dizer: desperta, ó tu que dormes, desperta dessa situação fraca em que vives, e seja encorajado pelo Espírito da graça. Deus não trata com covardes, o trato de Deus é com valentes, como soldados de Cristo, para ser encorajado pela pregação da fé. Eu estou pronto. O profeta disse: é para ser preso. Eu estou pronto para além disso. Eu estou pronto para ser preso, até para morrer, se preciso for. Vocês acham mesmo que eu não corro perigo de vida? Vocês acham mesmo que este canal aqui, que ataca os poderosos, que os cofres dele, aqui no canal aqui, há vários testemunhos de pessoas que saíram das grandes catedrais. Você acha que eles estão satisfeitos comigo? Só que eu estou pronto até para morrer. Eu não tenho medo de nenhum, mas nem me passa pela cabeça ter medo deles. Se foi exatamente para isso que Cristo me levantou, para ir contra os poderosos que oprimem, que prendem, que humilham as pessoas com falta da verdade do Evangelho. E a expressão no versículo 14 foi maravilhosa. Olha, como porém não o persuadimos? Meu amado, ninguém consegue persuadir alguém que está sob o domínio de Cristo.
pode vir com seus anéis, podem vir com as suas grandes catedrais, podem vir com os seus títulos renomados, podem vir com suas pregações de fogo, pode descer fogo, eles podem fazer o que quiser, uma vez cortado pela graça para sempre, e ninguém consegue mais persuadir, porque o que sai da sua boca é graça sobre graça. É assim com você? É assim com você? Foi assim com você? Foi assim com você? É assim com você? É assim com você? Ninguém consegue te persuadir mais com nada. Como não conseguimos persuadir, nem colocando perigo, nem chorando, nem colocando medo, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Começaram a entrar no eixo da graça. Este pacto, o homem não prevalece, meu amado. Aqui não tem vez para homem. Aqui não tem vez por acaso. Deus não dormiu e está acordando agora, 11h10 da manhã, e dizendo: o que está acontecendo no Brasil, hein? Ué, o senhor dormiu demais. Eu dormi, o que aconteceu? O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. O quê? Um novo decreto no Brasil? Seria isto possível, meu amado? Que tipo de cristãos se estão gerando? Como as situações adversas pegaria Deus de surpresa? Pega a mim, pega você, mas não te deixa perplexo que você está sendo preparado pelo Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus te prepara para os bons combates da vida. Você está preparado, você está pronto, você sabe que em Cristo você é mais do que vencedor. Como não poderiam então persuadir, disseram: então faça-se a vontade de Deus. Mas era exatamente isso que vocês deveriam fazer antes de tentar infectar o coração do homem. O dono desse cinto vai ficar preso? É de Paulo. Faça-se a vontade do Senhor. Ele anda no domínio do Espírito Santo. Era isso que deveria falar, palavras de encorajamento. E eu espero que você que esteja me ouvindo, faça isso. Encoraje as pessoas na sua casa, proteja, cuida da saúde dela, mas diga: Deus está no controle de tudo. Eu vou lendo essas coisas e vou perguntando: que coragem que movia o coração desse homem, a ponto dele dizer: estou pronto não só para ser preso e para morrer. Porque eu sei que muitas pessoas não têm essas coragens, principalmente os grandes líderes. Os grandes líderes estão mais com medo do que quem não é cristão, porque amontoaram o tesouro na terra, e estão agora com medo de morrer e deixar tudo. São donos, são sócios de grandes empresas, carros importados, blindados, estão com medo de morrer. Morre e vai ficar para quem? Isso é o medo. Eu perguntei que coragem movia o coração deste homem. Quem foi que preparou este homem para o combate da fé? Que espírito movia este homem? Porque eu tenho o Espírito Santo, ele também tinha, você também tem. Mas que ousadia era essa? Que ele foi forjado aonde? Uma coisa eu tenho certeza: não foi o seu estudo teológico com Gamaliel, porque ele disse: eu reputei tudo isso como perda, como esterco, joguei tudo isso fora. Uma coisa eu tenho certeza: não foi o orgulho judaico, porque ele disse: o que me parecia ser alguma coisa nunca me acrescentou nada. Então eu descobri que em Atos capítulo 9, versículo 10 até o 16, eu descobri o que foi que preparou este homem. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. 11, então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. 12,
E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse as vistas. Ó, segura aqui, segura aí, segura aí. Você não vai querer fazer isso aí com base nisso aqui não, isso aí é a igreja primitiva, tá? Versículo de número 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. 15. Mas o Senhor lhe disse: vai lá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante o rei, perante os filhos. É um instrumento escolhido. Não prega porque acha bonito. Não é apenas conhecimento teológico. É vocação. Respira Deus. Respira Evangelho. Tem ousadia. No meio do combate, ele parte para cima. Enfrenta. Ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Persegue daqui, bate dali, pula dali, vem para cá e desce dali, vai preso, apanha no meio da rua, e procuram ele, ele desce num cesto, é humilhado, e vai para lá e vai para cá, e pum, para cima deles, porque foi um instrumento forjado, chamado por Cristo, assim como ele chamou você, chamou você, chamou você. A família chama de herege. Os filhos dizem que você está ficando louco, mas você foi selecionado a dedo, escolhido, passou pelo sistema religioso como um aio, a lei te conduziu ao aio, a lei te serviu como aio, melhor dizendo, para que com os olhos iluminados hoje você entenda que você suporta muitas coisas e engole seco dentro da tua casa, porque tu és um escolhido dele, e não da tradição, e não do pastor. O pastor escolhe porque você dá um bom dízimo, o pastor escolhe porque você tem um carro bom, o pastor escolhe porque você tem um bom emprego. Cristo escolhe porque vê você a ousadia da graça de Deus, a lealdade de um cão e a coragem de um leão. Assim é com você. A graça exige isso. A lealdade de um cão. Morre ferido no combate, mas leal ao seu dono. Não retrocede, porque entendeu no seu espírito que retroceder nunca, render-se jamais. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a conservação da alma. Isto eu chamo da lealdade de um cão e a coragem e a intrepidez de um leão. Isto é assim com você. Ananias disse: ele fez isso, ele fez aquilo. Olha, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Foi isso que preparou Paulo. Verdade. Tu vai me seguir, mas o que te espera é sofrimento. E quando vinha um combate, ele dizia: foi para isso que eu fui preparado. Ele não me enganou. Ele não ofereceu estradas sem perigos, rosas sem espinho. O que ele me ofereceu foi luz nas trevas, presença constante na angústia. Eu estou pronto. A religião não é assim. A religião diz: venha, que Deus vai dar a sua casa própria. Venha, que Deus vai curar o câncer. Vem, que Deus vai te dar um bom casamento. Venha. E quando vem não acha. E quando vem o combate,
Você procura o cristão que estava aqui, que ele mistura a língua estranha com Iaçã. Você procura ele que estava aqui falando em línguas, rabanada pão com ovo, já está lá cheirando, bebendo, voltou à carnalidade, porque o que ofereceram ele foi vãs promessas, foi negociata e não vida com Deus, porque vida com Deus só tem quem vive o evangelho da graça de Cristo. Vocês têm vida com Deus, tem ousadia, tem foco, tem determinação, está pronto para o combate, pronto para ser preso e preso para morrer, se preciso for, repito eu, na ousadia do Espírito Santo, na lealdade de um cão e na coragem de um leão. Quem recebe aí diz glória. O que se oferece é negociata. O que se oferece é rifa. O que oferece é campanha, é conquistas materiais. Em Cristo não é assim. Serás forjado, serás preparado para o bom combate, e quando ele vier, o temor e o terror não te assustarás, porque foi exatamente para isto que tu fosse preparado. Os homens vão ver carne, o trono verá a estrutura da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, e serás um valente no meio de todas as lutas. Eu vou mostrar o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Se os pastores pregarem isso nas igrejas dele, no final não vai ter um. Quando ele abrir isso aqui e falar: olha, quem aceitar Jesus aqui vai sofrer pelo meu nome dele. Quem quer aceitar Jesus? Se ele fizer de olho fechado, quando ele abrir, nem a mulher dele fica. E ninguém quer sofrer pelo nome de Cristo, não. As pessoas querem vir para a igreja para resolver os seus problemas. As pessoas querem ir para a igreja para arrumar namorada. As pessoas querem ir para a igreja para arrumar emprego. As pessoas querem ir para a igreja para comprar apartamento. Vê lá. Os testemunhos da igreja deles, como é que é? É verdade. Fala aí. Eu quando entrei aqui, eu vim lá de Riba, sofrido, não tinha nada. Quando eu entrei aqui, eu agora tenho 2 apartamentos, tenho 2 carros. Então você roubou. Se você veio lá de Riba, não tinha nada, tem 2 carros, 2 apartamentos, você roubou. Em Cristo não é assim. Em Cristo você vai ter. Se você trabalhar, ser um administrador, juntar teu dinheiro direitinho, legalzinho, papai vai prosperando você. Mas entrar aqui pobre e sair rico, tu és ladrão. Eu não conheço ninguém, eu não conheço ninguém que era pobre, entrou na igreja e saiu rico. Conheço o pastor. O pastor entrou pobre, brigado com o outro de lá. Abriu uma igreja lá no quintal dele, lá atrás, na tenda de Manassés. 6 meses depois ficou rico. Ah, se é? Abençoados, este homem foi forjado no sofrimento de Cristo. O Nero dos discípulos morreu decapitado por Nero. Aquele que odiava disse em uma de suas epístolas: sem amor eu não sou nada. Tinha autoridade para matar. Escreveu as epístolas que hoje nos dá vida. Mas não foi num jogo de barganha, foi forjado no meio do sofrimento. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E quanto mais sofria, mais amava.
de perseguidor a perseguido. E quanto mais sofria, mais amava. E por onde passava, os cabelos ficavam em pé, porque ele sabia que os dias dele tinham que se completar, porque ninguém poderia parar. Ninguém pode parar um homem que tem convicção em Cristo. Ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Eu tenho convicções em Cristo e sei do meu chamado, e enquanto vivo eu estiver, graça nele sem parar, com muita ousadia no Espírito. Em Atos capítulo 20, versículo de número 17. Parece que alguém falou lá do outro lado ali, lá na internet, eu não sei. Falou, quero ver se o senhor pegar coronavírus. Sou negão, meu irmão. Coronavírus pega em baiano não, meu irmão. Você pode tirar teu cavalinho da chuva. Falo com ousadia. Coronavírus não pega em negão baiano. Aqui é tutano, é mocotó, é vatapá, é coisa ruim, meu irmão. Que não tem negócio de umidade, esse é o nome que se fala direito, imunidade. Que não tem negócio de imunidade baixa não, aqui é negão, meu irmão. Pimenta é coisa ruim. Não jogar praga não. E olha o que diz Atos capítulo 20, versículo 17. Olha aí, olha só. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo chegou lá em Mileto e mandou reunir os anciãos, os presbíteros da igreja. 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Olha aí, ó. Depois ele diz no versículo de número 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lo ensinar publicamente também de casa em casa. 21, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. 22, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. 23, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Não sei se vai ter comida, se vai ter um vírus, não sei se vai ter uma peste, não sei se o dinheiro vai cair na conta, não sei se vai ter uma namorada, não sei se vai ter uma casa, eu não sei de nada. A única certeza que eu tenho, dita pelo Espírito Santo, leia a bênção, é que me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Numa cidade não, só, não, aonde eu chegar, vai ser de cidade em cidade. Sabe por quê? Que ele passava por tudo isso e ninguém tocava? Porque ele não foi enganado por Cristo. Quem chamou ele disse a ele: eu vou te preparar, mas você vai sofrer pelo meu nome. O que vai vir sobre você é sofrimento pelo amor do Evangelho. Sabe por que muitos crentes não aguentam o primeiro bater de pé? Porque disseram assim: vem pagando de campanha de Gideão que Deus vai te abençoar. Então estão acostumados com Deus igual a lâmpada do Aladim. Esfrega, 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 esfrega e pum! O que você quer? Minha casa própria, meu apartamento, o meu carro e uma mulher muito bonita. Mulher bonita não tem, tem dragão. Quer? Não, dragão eu não quero. Não sou São Jorge, sou crente. Se não, meu amado, olha, meu amado, não, meu amado, o senhor então está me dizendo que para ser crente tem que carregar esta bagagem aqui? Só tem um detalhe: em você ninguém toca. A você não falta nada. A provisão de Cristo estará na tua vida. Terás experiências sobrenaturais com Deus. Quando gritares ao Senhor, Ele dirá:
eis-me aqui. Ele será o teu escudo, a tua retaguarda, e todas as vezes que você levantar os olhos, Deus estará na sua vida. A diferença é essa. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que convicção, que ousadia. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Eu quero que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo morreu. E ele agora está levantando uma geração, nesta geração, que tenha este mesmo espírito de ousadia. Cada um no seu chamado, é claro. Mas eu sei que você está lutando o bom combate da fé. Eu não estou com vocês todos os dias. Cristo está. Mas eu sei dos desafios que vocês têm suportado por causa dessa palavra. Mas eu sei também que Ele é o teu escudo e Ele é o teu galardão. Deus não corre risco. Eu tenho dito isso. Deus está no controle da sua vida. E eu estou aqui, nesta manhã, com esta ousadia. O mesmo espírito de ousadia que estava na vida de Paulo. É o mesmo, não é outro. Está na minha vida e está na tua vida. Nesses dias difíceis, Deus está te encorajando. Nesses dias difíceis, Deus está falando por meio desta situação. Nesses dias difíceis, Deus está te mostrando que Ele tem o controle total das tuas vidas. E nesses dias difíceis, este é o melhor momento para você confiar e acreditar que você não é órfão, que você é filho, e que assim, sendo filho, Deus tem cuidado de cada um de vocês. E Paulo disse algo tremendo depois de viver uma experiência em 2 de Coríntios capítulo 12, vê se é o versículo de número 7, Miguel, coloca no versículo 7, vê se é o 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Já falamos dezenas de vezes sobre isso. Só vou esclarecer por causa de um número enorme de pessoas que estão novas aqui. Foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Satanás é um adjetivo, pode ser aplicado em qualquer situação. Satanás quer dizer opositor, não é um ser, é um adjetivo. Quer dizer que alguém vinha com uma mensagem opositora ao que Paulo pregava. Quando Paulo estava pregando lá, vinha alguém com uma mensagem. Isto era um espinho na carne. Então ele dizia que esta mensagem opositora vinha para esbofetear. Esbofetear é bater no rosto. Significa que essa mensagem jogava algo na cara de Paulo. Depois ele dizia, a fim de que eu não me exaltasse. Porque Paulo era um homem que poderia se exaltar com a grandeza das revelações. Versículo de número 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Abençoados, eu vou terminar daqui a 5 minutos. Hoje é peixe, salada, estou de dieta. Abençoados, você pode orar quantas vezes quiser.
Deus vai fazer o que Ele tem que fazer e ponto. Você pode morrer orando, você pode começar a orar hoje, até o fim do ano. Deus só vai fazer se Ele quiser. Deixa aí, abre, segura aqui e coloca para mim Isaías 46, 9. Vê se entra no teu pensamento isso. Olha aí. Vê se entra. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, há mais dois depois de mim. Como não, se eles dizem que tem três? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Segura, volta para o 9, segura. O quê? Quer dizer que desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram ele já sabia? Então tudo isso que está acontecendo aí é novidade para mim, mas não é para ele? Se ele não quisesse que acontecesse, não aconteceria. E eu vou ficar chorando, Ele viu. Ele sabia. Ele sabe até dos danos. Ele sabe até quem aqui vai e quem não vai. Ele sabe tudo. Em graça, nós apenas descansamos. Se a nossa vida na carne der fruto, papai. Mas se ele achar que temos que retornar para casa, glória a Deus. Então ele diz no versículo de número 10, olha lá, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a vontade do pastor, do bispo, do apóstolo pode, vai. Farei toda a minha vontade. Não, Deus, é porque é minha vontade. Esta é a tua. Vai acontecer a minha. Não é a tua, é a minha. Não é a do pastor, não é a da igreja. Mas a igreja toda vai orar. Pode orar a igreja toda, pode orar o estado todo, pode orar o país todo, pode orar a humanidade inteira. Eu vou fazer a minha. E o que é que vocês da graça entendem? Sei. Que ainda eu não goste, que ainda eu não aprove, que ainda que me doa, a tua vontade é boa, perfeita, é agradável. Vamos dar um papai. É a vontade do Pai. Mas é a vontade do Pai. Você não entende, você não sabe, você não compreende, mas o que Ele faz é bom. Mas aí Deus é injusto. Injusto se eu fizer. Ele é o dono da vida. A minha mãe tem 90 anos. Se ele levar a minha mãe amanhã, ele é injusto? Se ele é o dono da vida dela. E se ele me levar? Então ele vai te levar primeiro. Ele será injusto? Ele é o dono da minha vida. Ele faz o que ele quiser. Injusto é se ele me deixar viver 1000 anos nessa terra. Aí quem aguenta viver num local desse? Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. Ela que vai prevalecer.
E eu termino então com 2 de Coríntios, lá onde nós estávamos, Miguel. 2 de Coríntios 12, já lemos o 7? 12, 7. Já lemos o 7? 2 de Coríntios 12, versículo 7. 8. Por causa disso, disse Paulo, 3 vezes pedi ao Senhor, orou 3 vezes, pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. 9. Então ele me disse, a minha graça te basta. A resposta é essa. Tira o espinho de mim, a minha graça te basta. O que eu fiz por você te basta. É o suficiente. Não se preocupe com o resto. A minha graça está sobre a tua vida. Paulo disse, tira o espinho. Está doendo. Paulo, a minha graça te basta. O espinho não é nocivo. O espinho é terapêutico, é para que você não venha se ensoberbecer. Dói em você, mas te fará bem. O problema não é o espinho na carne, é a tua carne no espinho, querendo que eu tire aquilo que te feia. Paulo, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Que qualidade de cristão pode dizer que sente prazer na necessidade? Se eles murmuram, reclamam. Que a religião produz isso. A religião produz crente que só está bem quando tudo está bem. Não é assim na religião? Está com dinheiro, Deus abençoou, fez a campanha direitinho, conquistou a bênção. Está